Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Lucélia Oshiro, este é o canal onde nasce o futuro e hoje vamos trazer uma leitura específica para a vida profissional, trabalho, carreira. Vamos ver o que se mostra para cada um dos grupos que eu vou analisar. Vamos trazer mensagens, primeiro, para quem está desempregado ou buscando uma colocação no mercado, está passando por algum processo seletivo, pode ser em empresa, pode ser em concurso. A segunda leitura vai ser focada em pessoas que já estão trabalhando, estão num trabalho fixo, mas talvez desejando algumas mudanças, tá lá bem, mas não está querendo mudar de emprego, mas gostaria de alguns ajustes dentro da empresa onde trabalha, da sua área profissional. A terceira opção é para quem está em transição de carreira, já sei que não é aqui que eu quero ficar, quero empreender, mas ainda não estou fazendo esse caminho, quais são os próximos passos? E a quarta leitura é para quem é empreendedor, empresário, profissional autônomo. Então são 4 leituras, eu vou fazer na sequência, mas eu vou deixar na descrição do vídeo a minutagem, ok? Então foco em trabalho, foco em vida material, foco em carreira e negócios nessa leitura, tá bom? Vamos lá então, começando a opção número 1, que é para as pessoas que estão buscando uma colocação no mercado de trabalho, buscando um trabalho, um emprego, estão participando às vezes de algum processo seletivo, de entrevistas, de concurso. Vamos ver quais são as mensagens para essas pessoas. Para quem está desempregado, buscando uma recolocação. Muito bom. Tô tirando aqui as cartas, já vou falar para vocês, tá? Bom, aqui a gente tem para essas pessoas, se você está buscando uma recolocação ou está desempregado, tem um fundinho aqui de autossabotagem. De uma sensação de que a coisa não depende de mim, de que eu fui traído, eu fui enganado, eu tô sendo de alguma forma lesado, ou você se sente lesado porque de repente o seu emprego anterior, né, não foi tão do jeito que você gostaria que tivesse sido, e aí tem essa autossabotagem, porque você está carregando essa energia de aprisionamento, ou como se você ainda tivesse aprisionado na energia daquele emprego anterior, ou tivesse pensando demais sobre o emprego anterior. Tá? Então, nas coisas negativas que foram aquelas histórias, e isso tá te impedindo, criando como se fosse uma carcaça energética que tá te impedindo de seguir para um próximo passo. Por isso que você manda currículo e ninguém te chama, por isso que você faz as coisas e nada acontece, porque é uma autossabotagem energética. E por que tudo isso? No seu passado recente, a gente tem o 7 de espadas, que é uma carta de ladrão, traição, roubo de energia, de engano. É como se ou você tivesse se sentido enganado pelo patrão, por alguém, ou você está se auto-enganando, olhando para trás, falando assim, eu não merecia isso, eu não devia ter pedido demissão, ou eu fiz errado, alguma coisa nesse sentido, que é como se fosse um arrependimento ou uma dor de ter sido mandado embora ou ter deixado aquela oportunidade de lado, tá? Mas isso tá na energia do passado, é como se você estivesse o tempo todo olhando para trás e assim, né, tipo, e por isso que você olha para trás, daí você não consegue seguir em frente, porque você tá carregando alguns pesos que estão te fazendo com que a sua jornada seja mais lenta, a sua evolução nessa busca de emprego seja lenta, porque energeticamente você está vinculado ainda àquela outra atividade, aquele outro emprego, aquela outra, aquele outro, sei lá, que você tinha lá atrás.
pode não ser o imediatamente anterior, mas é como se fosse um ex, só que a gente não está falando de relacionamento. Então é como se tivesse que fazer um divórcio energético com a empresa que você trabalhou, porque você ainda está apegado naquele job, você ainda está apegado naquela tarefa, você ainda está apegado naquela função ou naquele status de cargo que você tinha e agora não tem mais, tá? No centro da sua leitura, o momento atual é o Rei de Espadas. Rei de Espadas é agir com frieza, com racionalidade, não no calor das emoções, mas de uma forma mais estratégica. Realmente pensar qual vai ser a sua estratégia de envio de currículo, não é mandar currículo para tudo quanto é canto, mas ser mais seletivo, ser mais focado. Tá? É isso que está se pedindo nesse momento. E um pouco de frieza também, de olhar as coisas não no sentido, aquele chefe que me demitiu estava contra mim. Não leve para o lado pessoal, tá? Tudo bem, às vezes tem desavenças, às vezes tem desentendimentos, às vezes tem puxação de tapete no mundo corporativo? Tem. Né, tem politicagens em alguns meios? Tem. Só que aqui é você se afastar disso, você se isentar disso. Você fala assim, tá bom, não vou entrar nessa energia de ficar reivindicando justiça, tá? A todo custo, ficar apontando o dedo em relação ao passado. Aqui é viva o momento presente com estratégia, com racionalidade, sem deixar que entre na sua energia essa questão de foi pelo lado pessoal. Não, foi pelo lado profissional. Tá? Não leve para o lado pessoal. Às vezes dói a gente saber que a gente não era competente em alguma coisa, porque a gente sempre se acha mega competente, mas para aquela atividade você não estava competente. Não competia a você fazer aquilo, tá? Não que você não fosse inteligente, não que você não tivesse habilidade. Sim, talvez você tivesse habilidade demais. E aí o cargo estava abaixo daquilo que você poderia dar, por exemplo, também, tá? Então não leve para o lado pessoal. E aqui a gente pode estar falando de uma demissão do passado ou pode ser de uma negativa de algum trabalho, de algum processo seletivo que você veio passando. E aí foi um processo longo e parecia que ia dar tudo certo e no fim não deu. E isso ainda fica te remoendo de vez em quando, sabe? Então tem que desapegar, porque o Rei de Espadas, ele libera, ele sabe fazer os cortes necessários. E ele é daqui para frente. A batalha é daqui para frente, ok? E as entrevistas lá atrás que não deram certo, ou às vezes que você prestou outros concursos e não deu certo, serviu de aprendizado e bola para frente, tá bom? O que a gente tem na raiz da questão é o 9 de paus, mantenha-se, continue nesse caminho, continue perseverando nisso que você deseja, né? Se é concurso público, continue, né? Não é para desistir agora, você está quase conseguindo, está quase vindo aquilo que você está querendo tanto. Em relação a carreira profissional, às vezes você começa a falar assim, mas será que então eu preciso começar a empreender? Ou eu vou tirar um sabático? Parece que toda porta que eu bato não dá certo, né? Você tem que aprender com os erros, e uma vez que você aprendeu com os erros, aí sim você continua. Essa carta de persistência persistência não é teimosia. Teimosia é quando você tenta a mesma coisa, né, do mesmo jeito. Persistência é quando você tenta a mesma coisa de um jeito diferente. Talvez a sua maneira de falar na hora das entrevistas é diferente, você pode ser diferente. Talvez o tipo de empresa que você está buscando pode ser diferente. Né? Eu falei, não precisa mandar currículo à torto e à direito, ser mais focado. Dentro daquele grupo de empresas, dentro daquele grupo de atividades que mais tem a ver com você hoje. Não com você do passado, mas com você hoje. Porque você aprendeu algumas lições, você sabe que tipo de companhia, que tipo de empresa você não serve mais para trabalhar. Né? Porque não adianta você falar assim, eu quero trabalhar
home office, um trabalho flexível e eu vou trabalhar na fábrica. Não, não rola, né? Você quer, de repente, ter um trabalho mais estável, mais organizado, mais metódico. Vou trabalhar numa agência de publicidade? Não, não vai rolar, né? Então, tem que ter esses aprendizados. Aquilo que você trabalhou antes foi bagagem, mas não vai ser isso que vai pautar o seu futuro, tá bom? Porque a gente tem aqui no que está manifesto o As de Ouro. E o As de Ouro fala de uma oportunidade, mas é uma nova oportunidade. Então, sim, tem um trabalho novo aqui, você vai conseguir alguma coisa? Sim, você vai. Mas é alguma coisa nova e talvez seja diferente do que você veio realizando até agora, tá? E aí a gente tem como futuro próximo, sim, a realização, a satisfação, aquele senso de conseguir, deu certo, conseguir ser chamado naquele concurso, conseguir a vaga que eu precisava, que eu queria, que eu desejava e que tem mais fit, que tem mais coerência, né, com a minha pessoa hoje. Tá? Isso é importante, porque não é qualquer emprego, não, é um trabalho que me faz bem, é um trabalho que me faz feliz e que me mantém saudável, tá? Isso é muito importante, que se sustenta no tempo, porque se ter trabalho, ter um plano de saúde, mas não ter saúde, não adianta nada, né? O que a gente tem na sua energia? O Cavaleiro de Espadas, que fala de foco, mantenha o foco. Mas manter o foco significa manter foco, não ficar dispersando entre várias possibilidades. Que foi o que a gente falou, não manda currículo para tudo quanto é coisa. Seja mais seletivo. E quando você é mais seletivo, aí a coisa caminha de uma forma mais veloz. No seu entorno, o Cavaleiro de Ouros já está falando, tá um sol, né? O Cavaleiro de Ouros já está falando que está vindo na sua direção algo muito bom. Então, esse retorno sobre os investimentos, você investiu em estudo, você investiu no MBA, você está investindo no seu desenvolvimento, mesmo estando desempregado, você continua estudando, você continua se aprimorando, então isso vai retornar para você, tá? Pode estar vindo de uma forma lenta, sim, mas é aquela história, né? Quando Deus nunca atrasa, talvez Ele esteja preparando algo que seja mais adequado, mais que dê mais match com você, por isso tá demorando, tá? Qual é a ação ou impedimento aqui que a gente tem que prestar atenção? É o 7 de copas, e aqui fala de deslumbramento. Toma cuidado com um deslumbramento do tipo, mas essa carreira vai me dar um baita de um dinheiro. Você vai continuar tendo saúde? Então não adianta. Essa carreira está me prometendo mundos e fundos, mas você vai ter que morar lá no interior do Amazonas. Você vai topar essa? Depende, né? Então, tem oportunidades? Tem, mas fica atento, porque tem gente aqui que está meio que delirando, como se fosse assim, esse cargo público vai me dar uma estabilidade. Você tem certeza? Porque cargo público, ele pode dar uma estabilidade de olerite, digamos assim, né, que não vão te mandar embora. Por outro lado, a cada hora que muda o governo, você está muito sujeito às mudanças de governo, às chefias, à política. Então, tem que ver, realmente, é isso que você quer? É isso que você está afim? Aqui é assim, vai ter que pagar o preço. Você está disposto? Será que você não está delirando? Será que você não está criando uma ilusão em relação a esse tipo de cargo, a esse tipo de salário, a esse tipo de empresa? Tá? É só um ponto de atenção, porque vem muitos benefícios aqui, então às vezes tem uma empresa que vai te oferecer muitos benefícios, só que qual vai ser a contrapartida? Sempre tem uma contrapartida. Sempre tem uma contrapartida. Tá? Vai ter que virar à noite, vai ter que trabalhar horas, estou disposto a isso? Tá? É isso. E aqui a gente tem, como síntese da sua leitura, o 4 de paus, que fala assim de estrutura.
o começo de uma boa estruturação material e de uma boa estruturação profissional. Então, sim, você consegue um trabalho novo, diferente do que você veio realizando até então, que vai te dar mais satisfação pessoal e que é como a partir daí você começa uma nova etapa mais estruturada de trabalho com mais maturidade, tá certo? É isso, que ótima mensagem para vocês. E agora você vai poder pensar numa questão específica e a gente vai trazer uma mensagem para essa questão que você colocar, tá bom? Então pensa numa questão e sobre essa questão que você colocou, desculpa gente, mas a carta que caiu foi essa. Essa resposta não pode ser dada no momento. Formule sua pergunta outro dia. Por quê? Reflita sobre sua pergunta. Essa sua pergunta está enviesada. Essa pergunta que você está fazendo, ela está um pouco distorcida, tá? Então, tem uma coisa de ilusão, de auto-engano e de autossabotagem aí também, até na sua questão, na sua pergunta. Então, é importante que você entre um pouco mais nessa energia de rei de espadas, tá? De estratégia, de pensamento estratégico, de visão de futuro mais realista, mais pé no chão. E eu vou entrar na batalha, vou entrar para vencer. Só que entrar para vencer significa que eu vou ter que saber exatamente com quem eu tô lidando. Tá bom? É isso, gente. Vamos lá, então. Segunda leitura. Segunda leitura, para quem está procurando, para quem já está num cargo fixo, já está num trabalho, mas está estranho, tá querendo mudar ou tá pensando que as coisas não estão lá tão boas e gostaria de ter algumas mudanças no trabalho. Vamos ver quais são as perspectivas para quem já está no trabalho, seja corporativo, seja concursado, seja serviço público, mas que não está lá muito satisfeito com o rumo que as coisas estão acontecendo, né? E está precisando de algumas mudanças ou desejando algumas modificações aí no seu entorno. Vamos ver o que temos para quem já está no trabalho fixo. Nossa, quanto arcano maior! Uau! Vamos lá, fundo do deck temos o 9 de paus, que fala de continuidade. Claro, você não vai pedir demissão, você não pensa nem nisso, mas ele fala de persista, resista, o orar e vigiar. Tá? Então você está orando, você está buscando melhoras, você está continuando firme e forte aqui, e é isso. Não tem muito o que fazer, é continuar fazendo aquilo que você está fazendo, tá? E vejo que sim, pode sim ter recompensas, tá? Ou talvez você esteja esperando algumas recompensas e elas podem vir, mas elas vêm talvez de uma forma mais lenta, tá? O que a gente tem aqui no centro da sua leitura? O As de Espadas, que fala de uma nova comunicação, pode vir notícias, né, mensagem, um novo comunicado da empresa, alguma coisa nesse sentido, ou pode ser conversas, você buscando, sei lá, vou fazer networking com aquela outra área que de repente eu poderia mudar para aquela área, ou eu quero entender um pouco, começar a entender um pouco mais sobre aquele determinado assunto. É uma carta de boas conversas, boas negociações, mas é o pontapé inicial ainda, tá? E pode vir comunicado, sim. Então, é a questão da palavra falada ou palavra escrita, com esse As de Espadas no centro da leitura. No passado,
que ainda está reverberando, a temperança fala que as coisas estão se acomodando, elas ainda estão se encaixando, elas estão ainda lentas. Pode ser que dentro da empresa onde você trabalha, está tendo alguns ajustes técnicos, alguns ajustes de gestão, e aí ainda está fazendo, né, ou passou por um processo de fusão e aquisição, então as coisas ainda estão se reelaborando, eles ainda estão, a alta diretoria ou a alta gestão ainda está encontrando um ponto de equilíbrio de tudo aquilo, tá? E por isso que tá lento, né? Tá lento, né? Tá num movimento contínuo, mas é lento, porque a temperança é lenta. Mas logo mais vai vir o comunicado de tudo que eles já definiram até então. Na raiz ou no oculto, o As de Paus também fala de um novo trabalho. É como se esse comunicado viesse revelar para você uma nova atividade ou uma mudança de cargo, uma nova chefia, é algo novo para você que vai impactar sim diretamente no seu trabalho, nas suas atividades, na sua rotina diária, tá? Então vem algo novo aí está para nascer para quem está nesse mundo corporativo ou serviço público. Só que no que já está no consciente, o enforcado, ele ainda está levando um tempo para acontecer, então parece que as coisas estão paradas, mas ele fala assim, comece a olhar as coisas de um jeito diferente e olhe por várias perspectivas, começa a ampliar um pouco a sua visão em termos de locais de trabalho, de repente você trabalha numa matriz e começar a interagir um pouco mais com a galera das filiais, ou de repente olhar outras oportunidades dentro do mercado, ou olhar de repente o que mais dentro daquilo que você já faz, que você poderia ir melhorando aos poucos, tá? Implementar novas atividades, novas pequenas melhorias no dia a dia mesmo, enquanto essa notícia, enquanto esse comunicado ou enquanto essa definição não vem, tá? Não fica totalmente parado, mas vai trabalhando isso na sua mente. Quais são as melhoras possíveis dentro das atividades que você faz ou dentro da sua carreira como um todo, para que você não fique refém dessas mudanças que você está esperando, tá? Não precisa começar a se movimentar, é precipitado você ficar se movimentando, por exemplo, vou lá numa área, converso, fico sondando para ver se vai ter uma vaga para mim ali, caso não dê certo aqui. Tá? Não é isso, não é para fazer isso, mas é para você começar a pensar estratégias ou pensar alternativas, tipo um plano B, do que fazer se der ruim, né? Para algumas pessoas pode ser, por exemplo, uma demissão, né? Um programa de demissão, de repente, tá? Pode, tá? É uma leitura geral, tá? Então, é começar a colocar hipóteses, tá? Pensar em outras possibilidades. Não só dentro dessa empresa, mas fora desse lugar onde você tá. Mas eu sou servidor público, eu sou funcionário público, e tudo bem, né? Você não tá preso, amarrado nesse trabalho. Você pode mudar, você pode fazer outras coisas. Mas eu faço isso há tanto tempo. Ok, mas será que não existem outras possibilidades também? Ou alternativas, tá? Preventivas que seja, pensando a longo prazo, é hora de ir pensando isso. Não é de se movimentar em direção a isso, mas de refletir. É uma carta de reflexão. A sua energia vem com a Lua. E a Lua fala de indecisão, fala de inconstância, fala de fases. Será que você está nessa fase realmente de continuar nesse lugar? Ou você já começou a pensar em alguma mudança, né? No seu consciente, você está lá querendo, querendo ficar. Mas no seu oculto, o As de Paus, ele quer alguma coisa mais
apaixonante, mais vibrante, mais interessante? Será que essa empresa vai te dar isso que você está querendo? Né? Isso é para você pensar. E a Lua também fala de fertilidade, então outras possibilidades estão abertas para você. É só você ter coragem de percorrer o caminho. Fertilidade tem, possibilidades tem, medo também tem, né? E é aquela coisa, vai com medo mesmo. Ou não, né? Ou não. Mas você tem que avaliar aqui a questão do medo. Que medo é esse? Por que você está com tanto medo? O que eu vejo aqui tem fertilidade, mas tem medo. De repente você pode ousar um pouco mais na sua carreira, mas você está com medo. Ah, porque eu estou há 50 mil anos nessa empresa. E aí? Né? Ah, eu já estou velho demais para isso. Será? Né? Conta que você vai viver até os 80 anos. Ou mais, né? Então, talvez você esteja na metade, né, da sua vida e você possa fazer alguma outra coisa. Não sei, talvez. Talvez. Ou fazer a mesma coisa que você está fazendo, continuar fazendo a mesma coisa, sim, só que de um jeito diferente. De um jeito diferente, numa postura diferente. Tá? Numa postura diferente. Respeitando as suas fases. Porque logo que você entrou naquela empresa, nesse serviço, você estava numa fase, você estava numa vibe. Agora você está numa outra fase de vida. Agora você tem outras coisas, outras responsabilidades. Você tem a sua vida pessoal, você tem outro ritmo. Ritmo, né? A Lua também fala de ritmo. Você está no outro ritmo. Você quer tanto um cargo de diretoria, mas você está num ritmo querendo desacelerar? Será que vai rolar, né? Bom, no seu entorno, o 4 de paus, ele fala de estabilidade. Então, não é um momento ruim, tá, da sua carreira ou nesse lugar que você tá. Tem estabilidade, tem um certo reconhecimento aqui, porque eu vejo é uma carta de felicidade, de estar grato por aquilo que eu faço e a recíproca também é verdadeira. Então eu vejo que você é bem visto dentro desse setor, dentro dessa empresa onde você trabalha. Então não tá ruim, talvez só esteja meio que parado, porque o 4 é aquela coisa quadradinha. Talvez a sua insatisfação, o seu incômodo seja porque as coisas não mudam. Ou por mais que muda, fica sempre meio que dentro dessa estruturazinha quadrada, né? E vai ficar. E vai ficar. Às vezes pode ser bom, às vezes não. O lado bom é que é algo meio previsível, mas, portanto, o que você precisa fazer? Começar a olhar as coisas de um outro jeito e implementar pequenas mudanças no seu dia a dia, na sua rotina, na sua abordagem dentro dessa tarefa que você realiza e que é meio sistemática ou é meio sempre a mesma coisa, mas que talvez a insatisfação seja sua. E aí você tem que olhar mais profundamente para você. Porque talvez você esteja mudando de fase. E você precisa respeitar essas fases que você tá vivenciando também. Não se cobrar tanto, né? Ou também não cobrar tanto da empresa que ela faça alguma coisa, sendo que, né, é você que precisa fazer alguma coisa mais internamente. A sacerdotisa aqui, gente, tá no seu futuro próximo. E a sacerdotisa fala de investigação, de estudo, mas ela também fala que a resposta está dentro de você. Então não é assim, então eu vou estudar alguma coisa científica, alguma coisa intelectual, vou me aprimorar num curso de especialização. Não. É necessário aqui no seu futuro próximo um mergulho interno para entender essa sua indagação ou essa sua insatisfação, digamos assim, essa inquietação aqui em relação a esse trabalho, a essa empresa, a essa carreira que você escolheu, que você está indo bem, que você até gosta, né? Que tá vindo mudanças aí,
mas que não são mudanças estruturais, são mudanças, tá? O 10 de espadas, como ação ou reação, fala que é para você sair dessa história de dor. Não significa que é para você sair do trabalho, sair desse emprego, sair disso, mas é para você, às vezes, mudar a maneira como você está percebendo isso. Porque aqui está falando assim, não está mais, né? Já morreu, já acabou, é hora de começar um novo dia. O pior já passou. Então é como se falasse, dê a volta por cima em relação a essa situação. Tá? Dê a volta por cima. Sei lá, pode ter acontecido alguma coisa que você não gostou muito, vira e mexe, pode acontecer, e assim, tá bom, cada dia é um novo dia, aconteceu, né, foi umas coisas meio atravessadas, tá bom, segue em frente, vida que segue, tá? Parece que as coisas estão lentas, né, a gente começou falando dessa coisa da... Está em processo, mas nunca se define, e vai ter uma definição? Sim, vai ter uma definição. Na síntese, a gente tem o Papa. E o Papa fala dessa, né, especificamente dessa definição. As coisas estão se organizando para o bem, para o melhor. Então, não fique esperando o pior, espere o melhor, porque o melhor está para acontecer. O Papa é a ponte entre o divino e a terra. Então, algo muito sagrado, muito abençoado ou dentro de uma esfera de proteção está para acontecer e está acontecendo já. Para algumas pessoas pode ser como se fosse um programa de demissão voluntária ou uma demissão em massa, algo do tipo. Pode, mas vem quase como se fosse uma bênção, porque você vai receber uma grana em relação a isso. Tá? Para outras pessoas, vem como uma estruturação, uma mudança super positiva, porque eu saio de uma fase muito ruim, que eu estava tendo que lidar com pessoas muito difíceis no dia a dia, e agora eu começo eu vou, sei lá, mudo de setor, ok, também, né? Também pode ser, mas é uma mudança abençoada que vem, é uma novidade, é uma novidade, um comunicado abençoado que coloca tudo em ordem, tudo nos seus devidos lugares. E como a gente já falou, a sacerdotisa, ela vem falando também desse silenciar. Silenciar os diálogos internos, silenciar esse medo de que vai dar errado, esse medo de que, né, que vai acontecer. Ou então uma insatisfação, porque a lua também fala dessa inconstância, dos humores, né? Então, às vezes, hora bem-humorada, hora tô mal-humorada, e aí eu atribuo essas oscilações de humor ao externo e falo que as pessoas estão enviando energias negativas porque o ambiente é tóxico, o ambiente é negativo. Não, mas se você estiver centrada em você, não tem energia negativa que pegue. Simples assim. Se você estiver blindada, protegida ou protegido, não tem energia negativa que pegue, tá? Então, é um pouco isso também. É estar protegida, mas a proteção energética, a proteção espiritual, a partir de dentro para fora, de você para o externo. E aqui, o curioso, né? A sacerdotisa com a lua, ela tem a sacerdotisa, né, tem o pé, ela pousa o pé aqui na lua. É como se você tivesse que focar um pouco mais numa questão de interioridade, de maturidade emocional, tá bom? É isso que me vem. Uma coisa de voltar para casa, porque é como se a sacerdotisa com a lua e a lua aqui em cima, a lua numa conotação de nave, né? E vem a palavra nave-mãe, é como se você voltasse para a nave-mãe, um retorno à nave-mãe, um retorno à sua essência, aquilo que faz você se sentir em casa. Para algumas pessoas é algo que seja mais home office, algo que seja mais maternal, algo que seja mais voltado
as suas origens, né, ancestrais, algo que tenha essa conexão com a mãe, com a família, com o maternar, com o cuidar. E talvez esteja falando para você cuidar um pouco mais da sua família ou cuidar um pouco mais das suas origens, da sua história. E no âmbito mais profissional, talvez retomar um pouco as origens da sua formação. Por exemplo, hoje você trabalha com X coisa, mas qual é a sua formação lá atrás? Porque a gente sabe que às vezes tem gente que se formou, sei lá, em engenharia naval e está trabalhando com publicidade. X, né? Mas eu fiz isso, né? Então, entender não o porquê, né, do que aconteceu, mas entender o que está na raiz daquilo que eu estudei e que talvez aquilo pode me nutrir agora e eu posso usar isso, esse ingrediente da minha formação, da minha casa, da minha nave-mão, minha nave-mãe, eu posso usar isso como fertilizante para um novo terreno ou para um novo jeito de fazer as coisas nesse trabalho que eu tenho hoje em dia. Deu para entender? É se inspirar na sua própria história, no seu próprio passado, para buscar inspiração nessa sua formação original, na primeira faculdade que você fez, ou naquele primeiro estudo profissionalizante que você fez. Lá tem uma fonte de inspiração para você melhorar a sua atividade agora, tá? É isso. Mensagem final, você pode pensar numa questão específica e a gente vai trazer uma resposta, uma orientação para isso. E sobre essa pergunta que você fez, a sua resposta veio com essa carta, que fala: a resposta não pode ser dada no momento. Sinto muito, gente. Formule sua pergunta ou reflita sobre a sua pergunta. E por que a sua pergunta não pode ser respondida nesse momento? A resposta não está disponível. Precisa primeiro você mergulhar, porque a resposta está dentro de você. É simples assim. Essa resposta que você pediu não está disponível porque a resposta está dentro de você. Você já sabe e talvez você esteja perguntando só como uma confirmação. E aí o tarô não responde, tá? Quando a gente pergunta coisas repetidas vezes para o tarô, ou a gente pergunta alguma coisa que a gente já sabe, ele não responde. Ele começa a responder enviesado mesmo. E aqui tá falando, reflita sobre a sua pergunta. A resposta já tá dentro da sua pergunta, tá bom? É isso. Vamos lá, pessoal. Para quem está em transição de carreira, vamos tirar aqui algumas cartas. Vamos fazer leitura especial para quem está em transição de carreira. Já deu o que tinha que dar nesse trabalho, nessa profissão e está querendo mudar de profissão, mas ainda está, né, nessa vou, não vou. Vamos ver o que temos para vocês. Bom, começando no fundo do deck, é o 10 de copas, que fala sim de celebração, fala de bons encontros, felicidade, plenitude, mas talvez tenha um compromisso que você tenha firmado e que você tenha que honrar esse compromisso pelo menos por algum tempinho ainda, tá? Está quase chegando a hora da despedida, né? Mas eu vejo que é como se fosse um encerramento de ciclo, mas de uma forma feliz, harmoniosa, sem grandes traumas. Muito bom. Para essa transição de carreira, no centro da sua leitura, a Rainha de Paus está me falando de muito poder pessoal, proteção espiritual e também criatividade, força de ação. Só que percebe que ela está de olho fechado, então ela não está agindo nesse momento. Ela está, né, como se estivesse concentrando forças para depois agir. Porque no passado recente, você pode ter vivenciado um 5 de espadas, que eu fiz uma primeira tentativa frustrada que não deu certo, ou eu queria muito mudar, só que eu me sinto aqui
eu tenho algumas pendências, eu preciso pagar algumas contas, eu estou devendo algumas coisas, então eu não posso fazer essa mudança agora. Então tem uma certa dor aqui, porque é uma carta de duelo, de perda, só que isso está no seu passado. Ah, se eu não tivesse gastado tanto lá atrás, eu teria dinheiro para investir agora no meu negócio. Se eu tivesse feito isso, agora eu estaria melhor. Só que não, foi do jeito que foi. Né? Então tem uma dor aqui, um certo arrependimento ou uma frustração, um orgulho ferido de que né, eu estou tendo né, que me sujeitar a ficar mais um pouco nesse trabalho que eu não gosto, com essas pessoas que eu não gosto tanto assim, fazendo alguma coisa que né, já não me agrada tanto. Ok, só que eu aceito ficar nisso por mais um tempo, porque nesse momento eu estou focada, me concentrando para o próximo passo. Ótimo, tá? Então vai ter que aguentar mais um pouquinho? Sim, só mais um pouquinho. As de espadas está no seu oculto. A sua ideia, ela está prestes a nascer, mas talvez você ainda tenha que dar uma lapidada ainda nessa ideia, porque ela está ainda no oculto. E talvez seja a forma de comunicação ou a própria estratégia de transição de carreira em si. Não agir com muita impetuosidade ou no impulso das emoções, mas agir de forma estratégica, de forma mais racional. Tem dia que você quer jogar tudo pro alto, quer chutar o balde, mas aqui esse as de espadas fala assim, fica né, de boa, cuidado, né, fala menos, controla um pouco a língua, espera um pouco mais, haja com cautela. Não saia falando, às vezes, falar alguma coisa que depois você se arrependa também. Não fala demais sobre aquilo que você está planejando, sobre a sua mudança, a mudança que você está querendo fazer, tá? Seja mais seletivo com quem você fala ou para quem você fala esses seus planos futuros. No seu consciente, o Cavaleiro de Copas, ele está trazendo muito amor, sim, né? Amor por aquilo que você faz e ao mesmo tempo amor por aquilo que você quer fazer. Então, eu vejo que é uma transição, essa transição de carreira que você está pensando em fazer, ela é muito fluida, porque não está carregada de uma energia de negação, de abandono. Nossa, não aguento mais isso, eu vou largar e eu vou deletar isso da minha vida. Não, você está fazendo uma coisa de uma forma muito respeitosa e por isso tende a dar certo. Porque tem amor, tem comprometimento. Lembra que a gente falou desse compromisso? É como se você tivesse se comprometido com esse trabalho que você faz, ainda que você não esteja muito mais ligada a ele, ou ainda que essa empresa ou a equipe não te agrade tanto, mas você tem um compromisso com o cliente, com as pessoas que você atende, com o contrato que você assinou. E essa aliança que existe, essa conexão forte, não de você com as pessoas, mas de você, o seu comprometimento com esse servir, estar a serviço de um público, estar a serviço dessa coisa que você faz, é isso que dá essa leveza de amorosidade. Você faz as coisas com amor e aí você está levando essa energia de amor nessa sua transição de carreira. É diferente quando a gente faz uma transição de carreira chutando o balde e quando a gente faz uma transição muito respeitosa. Que é isso que eu vejo vocês fazendo, tá? Pode ser que para alguns venha também uma proposta, né, do tipo, você vai pedir a demissão, ou você vai falar, e a pessoa fala, não, fica mais um pouco, não, você quer um aumento, não, vamos negociar tudo isso. Pode aparecer uma contraproposta que faça você repensar, tá bom, então eu posso ficar um pouquinho mais e adiar um pouco a minha transição de carreira. Até porque no seu futuro próximo tem a carta dos enamorados, que fala de escolha. Você vai ter que escolher, você vai ter que decidir. Não tem escolha melhor nem pior, tem a sua escolha. E aí, né, veio uma proposta, e aí, ou uma contraproposta, e você fala assim, tá bom, aguento mais um pouco, fico mais um pouco, ou não. Só depende de você, tá? Então, essa transição de carreira, ela tá muito fluida, muito facilitada, mas vai depender de você. Só que também os enamorados, ele tem uma coisa meio difícil, né? Que toda decisão requer uma renúncia. E aí você vai ter que saber o momento
qual é o seu timing. A sua energia está no 3 de copas, que fala de celebração. Então tem essa celebração com os amigos, com a família, celebração com as pessoas queridas. Então eu vejo que assim, essa transição vai ser muito bem feita e vai te trazer muita alegria, muito contentamento, né? E boas amizades, né? Você rodeado por pessoas que têm mais afinidade com você. E no seu entorno, o 8 de paus fala, no momento que você definir essa transição de carreira, fala assim, daqui para, né, de, sei lá, de tal mês em diante, de tal ano em diante, aí a coisa deslancha, vai rápido, as coisas acontecem de uma forma rápida e evoluem com muita fluidez, com muita facilidade, como se não tivesse impedimento a partir do momento em que você tomou a decisão, que você bateu o martelo. Qual é a grande questão aqui? Vem com 2 de ouros. Ficar tentando equilibrar os pratinhos. Isso vai dar certo por um tempo, mas não por muito tempo. Por exemplo, eu estou fazendo a transição de carreira, então ao mesmo tempo que eu estou no CLT, eu estou lá trabalhando como trader. Ou eu estou ao mesmo tempo CLT, levando em paralelo o meu negócio de, sei lá, artesanato. E aí em paralelo funciona por um tempo. Um tempo, não há de eterno, porque aqui ele não é sustentável. Vai chegar uma hora que você vai ter que escolher, porque você não vai estar conseguindo se dedicar às duas coisas ao mesmo tempo. E pode ser que isso já chegou, já está batendo na sua porta. Então, tem que ver qual é o limite daquilo que é saudável para você. Em termos de tempo, em termos de gestão de tempo, gestão de recursos. Recursos financeiros e recursos, né, do seu corpo físico. Porque daí não dormir, não ter final de semana, não ter hora de lazer, porque você está se desdobrando em 2 trabalhos, em 2 atividades, tá ficando insustentável, tá? E aí você vai fazer uma transição de carreira já burnoutado. Daí não vai dar certo, né? Por isso a questão da escolha. Talvez eu tenha que escolher, né? O financeiro está pesando? Sim, está pesando. A escolha é sua, tá? Mas talvez a escolha seja em relação àquilo que faz o seu coração pulsar mais forte. Porque na síntese da leitura, a gente tem o pajem de paus. É aquilo que dá vitalidade para o meu coração, aquilo que me dá pulso, me dá movimento, que me leva para frente. Tá? Então, essa a questão da escolha aqui é o que te move. E até que ponto você consegue ficar nesse lugar, levando as duas coisas ao mesmo tempo, ou se desdobrando, se equilibrando aqui, tá? Então, tá super favorecida essa transição, mas também o pajem, ele é impetuoso, ele é apaixonado, né? E ele é iniciante. Os primeiros passos, né, eles nunca são muito fáceis, a gente sabe disso. Por mais esperto, apaixonado, cheio de vigor que esse pajem tenha, os primeiros passos, ele está onde? Está no deserto. O que tem aqui? Pirâmide, né? É árduo, é seco, é difícil, né? Mas nem tudo é fácil na vida, né? Nada é fácil na vida, né? Tudo vai requerer um certo esforço, mas à medida que você caminha, a coisa vai progredir muito rápido, tá? E você tem o 2 de copas, que fala de também um certo suporte, um certo apoio das pessoas, dos amigos, dos familiares, então de repente clientes que aparecem também. Então tá muito favorecido essa transição. Você define quando. Tá? Você define quando, é a carta da escolha. E aí você pode pensar numa questão específica para esse seu momento de vida, para essa questão aí, tá bom? E a gente vai trazer uma mensagem para você. Bom, para essa pergunta que você fez, a gente tem o diabo, que fala sobre cuidado. Atenção! Sucesso nas influências, muito bom. Cuidado com o poder de sedução, magnetismo, que podem levar à ilusão ou à frustração. Use a razão, os valores morais e éticos para vencer todo tipo de prova que surgir em seu caminho.
Então, aqui às vezes podem ter propostas encantadoras, propostas sedutoras, porque aqui também o Cavaleiro de Copas, num sentido negativo, ele é Dom Juan. Então ele vem jogando charme e tudo mais. Então aqui tá falando, cuidado com de repente um aprisionamento nesse sentido de, você vai, se você ficar mais um pouco, eu vou te dar um cargo X. Se você ficar mais um pouco, você tá querendo transicionar, tá querendo abrir seu negócio. Mas vem a contraproposta falando que você vai ganhar mais. Você vai ganhar mais, mas você vai ter que trabalhar mais. E aí você equilibrar essas duas atividades, você vai ter que abrir totalmente mão, né, desse seu projeto de empreender ou de mudar de carreira. E aí o diabo está trazendo um alerta, cuidado. Cuidado com os apegos do ego. Porque às vezes a gente fala assim, tá bom, mas eu tô tanto pensando no dinheiro, vai entrar mais dinheiro? Vai, mas vai diminuir o tempo. Né? Vai diminuir o tempo. Então, de novo, cuidado com o poder da sedução, que pode te levar à ilusão e à frustração. Use a razão, os valores morais e éticos para vencer todo tipo de prova que surgir em seu caminho. E também, você começando a empreender, começando a mudar de carreira, você está nesse movimento. Podem surgir obstáculos que vão te testar? Pode. Claro que pode. Para ver se você realmente quer transicionar, para ver se realmente você está disposto a isso. Tá? Então, às vezes, a nossa garra é testada, o nosso desejo de mudar, de sair desse lugar, ir para um outro lugar, ir para fazer uma outra carreira, isso é testado, Vai ser testado? Vai. Com obstáculos? Sim, para ver o quanto realmente você está querendo. Tá? Então, se prepare. Mas, uma vez que você dá o passo, a evolução é rápida. E por fim, vamos à leitura para quem é empreendedor, profissional autônomo, empresário, para quem trabalha por conta própria. Mensagem para empreendedores, para pessoas que são autônomas, terapeutas, artesãos, artistas, pessoas que têm o seu próprio negócio ou que trabalham por conta própria. O que temos para vocês? Roda da Fortuna. Bom, fundo do deck, 4 de espadas. O pior já passou. A fase difícil, aquilo que te amedrontava, te atormentava, estava meio que te tirando o sono, te preocupando de alguma forma, porque espadas é a mente, isso já está fora do seu alcance, você está fora de perigo, O lobo mau já foi capturado, digamos assim. Então, não tem um empecilho no seu caminho, não tem nada que possa impedir você de conquistar mais clientes, de ter sucesso, de abraçar, novos horizontes dentro desse seu negócio, dentro dessa empresa que você tem. Tá? Aliás, o carro, aqui no fundo, o carro já está saindo atropelando esse lobo, então nada te segura, gente, nada segura vocês. Ou a gente, porque eu também sou empreendedora. Bom, no centro da leitura temos a Roda da Fortuna, que fala desse movimento em direção à fortuna, em direção à sorte, pode ser ao sucesso, mas que é um movimento construído, porque a aranha construiu a própria teia, certo? Que é exatamente o que o empreendedor ou autônomo faz. Você construiu aquilo que você queria, do seu jeito, a sua maneira, com os seus recursos, e agora essa teia está pronta para capturar as mosquinhas aqui para a aranha se alimentar. É como se essa roda falasse assim, tá tudo pronto, tá tudo organizado, agora a vida entra em movimento. Agora vai ter mais movimento de cliente, agora vai ter movimento de fluxo de caixa, agora as coisas tendem a se movimentar. Graças a Deus, porque você passou recentemente por uma torre, pode ter sido uma reestruturação do seu negócio,
Pode ser algumas dificuldades que aconteceram, pode ter sido pessoas que você teve que mandar embora ou que teve algum ajuste dentro dessas dinâmicas que foi um pouco impactante, ou as coisas estavam meio turbulentas, né, no contexto de mercado em que você atua. Então teve uma quebra, quebrou o orçamento, quebrou alguma coisa. Então eu vejo que você passou por alguns perrengues, tá? Mas agora, né, a roda da fortuna fala que você se reconstruiu, você se reorientou, você mudou a estratégia, a casa tá pronta para receber e agora agora, né? Mas essa torre foi necessária para que você fizesse uma revisão e reestruturasse algumas coisas aí. Porque também o 4 de espadas fala de um momento de pausa para a gente. Imagina que você é o lobo, por exemplo, né? Um momento de pausa para a gente se reorganizar, para a gente se restaurar. E é isso que você acabou de passar também, um momento de restauração, de repaginação, repaginou a comunicação, repaginou o site, reestruturou as finanças, né? Agora eu consegui organizar. Ótimo, maravilha. No oculto, a gente tem o 5 de espadas. E o 5 de espadas é aquela carta de perda, né? Essa figura assassinou o filho dela. Só pra gente entender. Simbolicamente, é a morte de um filho. É como se você tivesse que enterrar um filho ou deixar um filho para trás. Quando a gente está falando em empreendimento, em negócio, pode ser um produto que você tinha com muito carinho, mas que você vai ter que descontinuar. Um serviço, um tipo de atendimento que você fazia, mas que não está vingando, não tá rolando, as pessoas não estão mais procurando, então você fala assim, parece que isso já não é mais para eu fazer. Ou você largando, deixando de fazer alguma atividade, algum produto, algum serviço, porque, né, ou porque te cansa muito, ou porque em termos de lucro, ele não está sendo mais lucrativo, você acaba ficando no 0 a 0 e você perde mais tempo fazendo do que você gasta muito tempo, energia e recursos fazendo isso, só que o retorno não compensa o investimento que você fez, não compensa os custos. Então é como se você tivesse que deixar algo para trás, deixar uma ideia para trás. Ou porque tudo isso não vai dar para fazer agora, então eu vou ter que, né? Então não vai dar para fazer tudo, mas eu vou fazer algumas coisas. E aí, o que está no seu consciente é o 3 de copas. E o que já está manifesto, sim, tem boas parcerias, bons fornecedores e clientes. Tem uma alegria, tem um sucesso, tem uma comemoração, tem uma celebração. Então está falando também de que o seu empreendimento ele vai ter sucesso a partir de networking, a partir de boas conversas, a partir da forma como você se comunica com as pessoas, que às vezes não é tanto aquela forma mais comercial, mas sabe, já ouviu falar em humanização das marcas? É isso. É como se a sua empresa, a sua marca conversasse com o cliente. Então, eu vejo isso. Se você tem uma marca um pouco mais fechada, um pouco mais menos comunicativa, aqui está na hora de você trazer um pouco mais esse público para perto, humanizando a sua marca, tá? De repente, não precisa virar um influencer digital, mas dar um toque de algo mais humano, mais acolhedor, mais alegre, mais afetuoso, né, amoroso para a sua marca. Porque isso vai criar mais conexão e vínculo com os seus clientes, tá? E a sua energia tem o Pajem de Ouros, que fala de um investimento. Aqui está pedindo que você faça um investimento em estudo. Você invista no estudo. Mas eu já estudei tanto. Tudo bem, a gente precisa sempre se aprimorar, né? Porque o mercado não para, o consumidor não para,
Então, a gente também tem que estar evoluindo as técnicas, os processos de produção, as formas de comunicação, as inovações. Então, a gente tem que estar sempre investindo nisso. E aqui fala de invista no novo estudo, numa nova... Não precisa ser um MBA, tá? Vai estudar alguma coisa que faça sentido dentro dessa sua área de atuação, mas que seja algo novo. Tá? Não é fazer um aprofundamento, por exemplo, eu sou terapeuta holística, vou aprofundar, vou estudar cristais. Não, isso já meio que você já sabe. Estuda alguma outra coisa, algo novo, diferente, mas que possa ser agregado nesse seu negócio. Onde que está o gap do seu negócio? Está em orçamento, está na gestão financeira, então vai estudar finanças, né? As de ouros aqui no seu entorno, que fala de sim, dinheiro vindo, dinheiro novo chegando, clientes novos chegando, tá? Então tá super favorável. E aqui também fala de atividades novas. Se você faz só produtos, aqui a gente está falando de repente começar a fazer serviços. E se você faz só serviços, talvez você possa começar a pensar algo em termos de produto, tá? Ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Mudar um pouco o segmento. Não é encher a sua vitrine de produtos muito parecidos, não, mas de oferecer opções para tipos de públicos diferentes para você atrair novos públicos, ou pelo menos um novo público, um novo segmento, ou um novo segmento de mercado. Aqui, eu preciso falar, tá? Esse 5 de espadas está me falando de enxugar portfólio. Algumas pessoas que trabalham com produtos, né? Você tem um portfólio de produtos. Aqui fala para você enxugar um pouco o seu portfólio de produtos. Tá? Você não precisa oferecer 50 mil tipos de coisa. Tá? Otimiza um pouco, enxuga um pouco. Porque às vezes, porque às vezes quando a gente dá muita opção para o cliente se vê meio que perdido, tá? Então aqui a gente está falando de uma reconstrução de portfólio para algumas pessoas, tá? Porque aí sim o cliente se sente menos confuso, mais acolhido e o dinheiro vem com mais facilidade. Bom, o que mais que a gente tem? 9 de ouros. 9 de ouros no na sua ação ou superação. Ação ou superação, 9 de ouros. Então, é como se falasse assim, 9 de ouros, eu já tive muita colheita. Não se acomode nessa colheita. Não se acomode como se, aqui fosse meu limite, meu teto, e então até aqui tá bom. Como se tivesse pouca ambição de crescimento. Se eu tiver um crescimento mais de 80 mil X, eu vou ter que deixar de ser MEI e vou ter que ser pequena empresa, tá? E aí vai ficando com pensamento limitado. Outra coisa, às vezes você tem muitos recursos para oferecer, né? Você sabe fazer muitas coisas, você pode fazer muitas coisas, mas você sente que você não está fazendo o suficiente. De novo, né? Cuidado com isso, porque aqui qual que é a ação a ser feita? É você honrar, você celebrar, você valorizar aquilo que você tem e não ficar olhando aquilo que você não tem. Tá? Aqui tem muita possibilidade de crescimento ainda para vocês. Muita possibilidade de crescimento. Mas é como se de repente alguns se contentassem com esse crescimento que teve até aqui. Ok, seja grato,
mas comece a pensar em formas de crescer ainda mais. De expandir o negócio mesmo, como eu falei, às vezes você faz só produto, você pode prestar serviço e vice-versa. Às vezes você vai começar um novo estudo, você agrega esse novo estudo mesclando com aquilo que você já atende, que vai ser uma coisa inovadora, que vai trazer novos clientes, mas que é diferente de você criar mais do mesmo. Rei de Espadas, fala de uma comunicação mais assertiva, tá? Uma comunicação mais assertiva, mais direcionada e de um pensamento estratégico. Nesse momento é importante você ter um pensamento estratégico, fazer a construção estratégica mesmo do seu negócio, pensando curto, médio, longo prazo. Não que vai ser um plano engessado, mas que para que você saiba onde você quer chegar, tenha visão de futuro. É construir uma visão de futuro aqui. E aqui, no futuro próximo, sim, a gente tem o Cavaleiro de Ouros, que fala de riqueza, fala de construção de prosperidade, porque é uma energia de touro, né? Touro é o trabalho próspero, o trabalho contínuo, o trabalhar a terra que me leva à prosperidade. Isso está no seu futuro próximo. Então, essa continuidade, a disciplina, a persistência, de você fazer investimentos contínuos ao longo do tempo, vai, né, consequentemente te dar sim retorno financeiro. Para algumas pessoas pode ser lento, até pode, dependendo, né? Claro, você vai fazer um aporte e até esse aporte inicial, né, ter um retorno, né? Você fez um investimento, até ter o retorno sobre o investimento é lento. Só que ele é duradouro. Só que ele é firme, ele é estável. De certa forma, ele te traz, a longo prazo, ele te traz uma solidez. Então, às vezes, eu vou ter que investir alguma coisa agora, sim, mas lá para frente, ele volta, esse dinheiro volta. E volta de uma forma multiplicada, né? Multiplicada. Tá? Então tá super, super favorável para você também sair um pouco fora da caixa. Você é desse nicho, desse segmento, trabalha só com esse tipo de cliente, ou tem uma visão mais tradicional, ou só tá nessa rede social, talvez seja o momento de você, roda da fortuna, é uma reviravolta. Reviravolta o quê? Do seu jeito de pensar também o seu negócio. Trazer um toque de inovação para o seu negócio. Não assim, tipo, imediatamente, tá? Mas fazer um planejamento de inovação numa linha do tempo, como se fosse numa curva de inovação, para o seu negócio não ficar paralisado no tempo. Ah, acabei de construir o meu negócio, o meu empreendimento, eu já tenho meu método de atendimento, tá? Né? Beleza, não preciso fazer mais nada nunca mais. Não, pelo contrário. Como que eu posso ir aperfeiçoando essa teia? É isso que a gente está falando, tá bom? Mas, claro, você não precisa implementar essas inovações agora. Mas você tem que ter uma visualização dessa curva de inovação ao longo do tempo, que é esse planejamento estratégico e visão de futuro sem medo de crescer. Porque saber fazer um monte de coisa, você sabe fazer. Só que talvez você não esteja potencializando tudo isso, tá? Vamos lá, que mais? Mensagem final, pensa numa questão específica e a gente vai trazer uma mensagem para você. Para essa questão que você colocou, olha quem vem, o louco. O louco sim fala de um novo começo. Vai redescobrir o mundo e a si mesmo. Uma nova fase está se abrindo com muitas oportunidades e mudanças. Use sua criatividade para a realização de novos projetos. É isso, gente. Espero que essa leitura tenha sido útil. Muito obrigada pela escuta e a gente se vê no próximo vídeo.